Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura, que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube, através da minha página Portuguese with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Se quiseres ter acesso às transcrições e atividades relacionadas com o podcast, podes apoiar o meu trabalho em portuguesewithcristina.com/podcast. Vamos lá começar. Ouve o episódio e tenta responder a estas 3 perguntas. Pergunta número 1. Como é que eu trancava o meu cacifo? Pergunta número 2. Eu preferia usar cadernos ou um dossiê? Pergunta número 3. Que objeto nunca saía da minha mochila? Olá, olá! Mais uma semana e mais um episódio do nosso podcast Sem Legendas em Português. Este é o nosso primeiro episódio desta nova estação, da estação do outono, e vamos começar com um pedido de desculpas neste primeiro episódio do outono. Na semana passada não lancei nenhum novo episódio porque tenho andado tão ocupada com novas aulas individuais que tive de escolher e tive de eliminar algumas tarefas e infelizmente tive de dizer não ao podcast porque não conseguia mesmo criar o episódio, gravar e editá-lo. Peço imensa desculpa. Estou mesmo a precisar de umas férias que estão quase a chegar. Na segunda semana de outubro vou de férias e quando voltar já terei mais energia e a minha criatividade estará de volta. Ou pelo menos espero eu. Eu sei que já disse no episódio anterior, mas a minha criatividade decidiu fugir ultimamente e acho que estou mesmo a precisar de uma pausa. Para se juntar a esta falta de criatividade, a semana passada foi uma semana muito triste e difícil aqui em Portugal por causa de todos os incêndios. E honestamente, parece que a minha criatividade, a minha motivação e concentração, por causa de tudo isto, decidiram juntar-se e foram de férias. Sem mim. Ok, já chega de desculpas, vamos lá começar o tema de hoje. Hoje eu trago-te um tema simples, mas cheio de vocabulário. Este episódio é ideal para as pessoas que estão a preparar os filhos para o regresso às aulas e querem fazer uma revisão ao vocabulário relacionado com o material escolar. Não te preocupes, o meu objetivo não é apenas partilhar uma grande lista de vocabulário. Também vamos partilhar algumas histórias engraçadas e momentos de nostalgia. Eu disse vamos, nós. Sim, nós vamos. Nós, eu e tu. Tu podes partilhar também as tuas histórias nos comentários do Spotify. Assim, tu ouves as minhas histórias e eu posso ler as tuas histórias. Este tema do material escolar traz muitas memórias dos tempos de escola. E vamos começar logo pelas mochilas pesadas. Quem nunca teve uma mochila super pesada? Ou, por exemplo, um estojo cheio de coisas que nem sempre precisávamos? Eu andava sempre carregada. Eu levava tudo o que eu precisava, tudo o que eu poderia precisar e tudo o que eu nunca precisava, só por precaução. Gostava de estar sempre preparada para qualquer tipo de situação. Óbvio que isso tornava a minha mochila num saco de chumbo, especialmente durante a escola básica. Sim, por isso acho que neste episódio me vou focar mais na escola básica, a escola dos 10 aos 14 anos, porque estes foram os anos onde os meus pais gastaram mais dinheiro com material escolar. Primeiro vamos falar sobre a mochila. A famosa mochila. Escolher uma mochila era uma decisão importante, mas
muito complicada. Os meus pais preferiam comprar-me uma mochila prática e duradoura. Eu preferia uma mochila bonita, com vários bolsos e que estivesse na moda. Claro que as mochilas ideais para os meus gostos eram sempre caríssimas, logo os meus pais nunca cediam. Eles nunca cediam aos meus caprichos, eles nunca aceitavam a minha escolha. Eles incentivavam-me sempre a escolher uma mochila que durasse muito mais tempo. Depois de escolhida a mochila, chegava a hora de a encher. Como te disse, a minha mochila estava sempre cheia. Tinha cadernos, manuais escolares, o meu estojo, uma garrafa de água, a minha carteira, os meus fones. Nunca saía de casa sem fones, claro, era obrigatório para mim na minha fase de pré-adolescente ou adolescente também, que adorava passar os intervalos a ouvir música. E, continuando, apesar de nem sempre levar lanche para a escola, existia sempre um pequeno pacote de bolachas em algum dos bolsos. Também tinha sempre um pacote de lenços, pensos higiênicos e a chave do meu cadeado. Na minha escola, cada aluno tinha direito a um cacifo, pequenas caixas de metal onde podíamos guardar as nossas coisas. No primeiro dia de aulas, eu recebia o número do meu cacifo, percorria a escola à procura dele para que o pudesse trancar com o meu cadeado. Este cadeado só podia ser aberto com a minha chave, que estava sempre dentro da minha mochila. Eu sentia-me sempre muito responsável por poder ter um cacifo só meu. E também me sentia muito leve porque significava que não precisava de carregar a minha mochila extra super pesada entre as aulas todas do dia. Uma outra escolha muito difícil para os pré-adolescentes e adolescentes era escolher entre ter vários cadernos ou ter apenas um dossiê. Escolher um dossiê permitia-nos ter apenas um objeto, apesar de ser um objeto grande. Optar por cadernos significava ter um caderno para cada disciplina, ou seja, muitos cadernos. Não era uma escolha fácil, mas eu acabava por escolher sempre a mesma coisa. Eu optava sempre pelo dossiê. Era a minha opção favorita. Escolher um dossiê novo todos os anos significava que tinha de comprar também blocos de folhas pautadas, folhas com linhas para escrever, folhas pautadas. E folhas quadriculadas também, folhas com pequenos quadrados para as aulas de matemática, folhas quadriculadas, folhas pautadas e folhas quadriculadas. Agora uma categoria semelhante à mochila, mas mais pequena. O estojo, uma verdadeira caixa de tesouros. Eu lembro-me que o meu estojo tinha tudo o que tu possas imaginar. Eu escolhia sempre um estojo grande e nunca me importava muito com a sua aparência. Bem, o que havia dentro do meu estojo? 2 ou 3 lápis de carvão, uma lapiseira, uma caixa de minas para recarregar a lapiseira, uma borracha, um afia, canetas e lápis de pintar, corretor para esconder os meus erros e um tubo de cola. Apesar de todos estes materiais que mencionei até agora não serem baratos, o material mais caro era sempre o material das aulas de Educação Visual e Tecnológica, ou simplesmente EVT, ou aulas de arte. Eu amava estas aulas, mas os meus pais não, porque a lista de material era gigante e a carteira deles não gostava muito. Lembro-me que no primeiro dia de aulas tinha sempre de levar todo o material que comprei. Régua, esquadro, transferidor, compasso, tesoura, lápis de cor, canetas e até tintas e pincéis. Usar tintas e pincéis era a parte da aula que eu menos gostava. Acho que era e
continua a ser uma forma de arte que eu ainda não consigo executar decentemente. E, claro, para terminar a lista de material de artes, também havia o Shizato, mas por algum motivo nunca precisei realmente dele. Quando precisávamos de cortar algo, eu usava a minha simples tesoura verde e era mais do que suficiente. As aulas de educação física. Para estarmos bem preparados para a educação física, precisávamos de levar um saco de desporto ou uma pequena mochila com um fato de treino, sapatilhas e sabrinas para quando tínhamos aulas no ginásio interior. Para as pessoas que tomavam banho na escola, depois da aula era comum levar também uma toalha, shampoo e gel de banho, chinelos e uma muda de roupa, roupa lavada para vestirmos depois, uma muda de roupa. Quando chegávamos à escola, arrumávamos o saco de educação física no cacifo e só o íamos buscar antes da aula. Não valia a pena andarmos carregados. Nas aulas de educação física, o prato do dia era esquecermos-nos sempre de levar algo ou de fingir que nos esquecíamos de levar algo. Às vezes, quando não queríamos fazer a aula, fingíamos que não tínhamos o nosso fato de treino ou fingíamos que tínhamos dores de barriga ou assim. Na altura eu achava que o nosso professor acreditava em nós e por isso eu ficava sempre muito admirada nas nossas competências de representação, acting skills, competências de representação. Hoje em dia sei que ele simplesmente fingia que acreditava em nós. Para concluir, havia sempre algo inesperado nas mochilas de cada pessoa. Livros, mini-consolas, jogos, cartas. No meu caso, além dos meus fones e do livro que estava a ler no momento, podíamos encontrar sempre a minha flauta de bisel, o instrumento que tocávamos nas aulas de música. Ela nunca saía da minha mochila. Eu nunca me esquecia da minha flauta. Esquecer-me da minha flauta significava que eu teria de usar uma das flautas suplentes, aquelas que todos os alunos usavam. Não, não, não. Obrigada, mas não. Aconteceu uma vez e não gostei de usar um objeto que, mesmo depois de desinfetado, continha saliva dos outros alunos. Não, não, obrigada. Agora é a tua vez. Conta-me o que costumavas levar na tua mochila. O que é que não podia faltar para que tivesses um bom dia? E que tipo de mochila gostavas de escolher? Preferias mochilas grandes, mochilas mais pequenas, mochilas com um design super especial e na moda? Lembra-te de partilhar nos comentários as tuas respostas. Espero que tenhas gostado de relembrar alguns dos materiais que usávamos nas aulas. Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas uma ótima semana cheia de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!